todos. Sejam todos bem-vindos à Rap Science, a unidade oeste aqui de São Paulo. Hoje é dia de momento de sabedoria, uma atividade na qual nós abordamos o ensinamento pregado pelo mestre Ryu Hokawa e a gente aprofunda nesse ensinamento. No dia de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro, O Dharma do Correto Coração, ou seja, é um livro onde contém as 3 principais orações da Rap Science, que são as palavras da verdade proferidas por Buda, oração ao Senhor e a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Então, para dar início à atividade do dia de hoje, vamos entoar as orações, a oração ao Senhor e a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estais dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estais bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia. Lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, o estudo do dia de hoje é sobre o livro Dharma do Correto Coração, onde contém as 3 principais orações aqui da Rap Science. O mestre Hokawa, ele sempre nos fala, nos ensina, que todos nós viemos do mundo celestial, né, do mundo da luz. E ao vivermos aqui neste plano terreno, na terceira dimensão, conforme vai passando os anos, então depois de 20, 30, 40 anos vivendo neste plano, a gente vai acumulando diversos tipos de pensamentos, né? Esse acúmulo de pensamentos que a gente vai tendo no decorrer dos anos vividos aqui, ele vai se transformando o quê? Na sua personalidade, né? Se forma o seu caráter. E muitas vezes, esses pensamentos, dependendo da qualidade deles, pode ser que comece a encobrir a nossa verdadeira essência. O que seria a nossa verdadeira essência? Nosso coração espiritual, né? A nossa alma, nosso espírito, né? Que fica aqui dentro, mais ou menos nessa região aqui. E esse acúmulo de pensamentos negativos, pensamentos que não estão de acordo, né, aos olhos de Deus, esse acúmulo vai fazendo que, por exemplo, a gente possa adoecer, né? Porque a gente vai começar a acumular esses pensamentos negativos dentro da gente. E o que ele faz? A consequência disso é o bloqueio da luz. Então é como se a gente estivesse criando um telhado aqui no nosso coração, no nosso espírito, e faz com que a luz de Deus, a luz divina, não possa fluir para o nosso interior. E se a luz não flui, né, a luz divina, a energia que vem do mundo celestial, não flui dentro da gente,
muitas vezes a gente acaba adoecendo pela essa quantidade de energias negativas, pensamentos negativos que a gente vai acumulando. E uma forma da gente tirar esses pensamentos ou fazer com que a luz flua novamente para o nosso interior é através da entoação das orações. Por que entoar a oração, a gente rezar, é tão importante? Porque quando a gente vai orar, a gente reza, a própria oração em si é como se ela criasse uma conexão do seu coração, do seu interior com o mundo celestial, com Deus, né? E por que isso é possível? Porque quando a gente começa a orar, quando a gente começa a rezar, entoar as orações, a nossa vibração vai mudando, o seu pensamento também vai mudando. Porque quando você está orando, é difícil você pensar em algo negativo, não é verdade? É difícil você ficar com algum sentimento pesado ou agitado. A oração tem essa força de ter essa mudança de pensamento, essa mudança de vibração. E quanto mais a gente vai se aprofundando nas palavras contidas, nas orações, então mais a sua conexão fica mais intensa com o mundo celestial. Porque as orações, elas vêm lá do céu, elas vêm do mundo celestial, elas vêm de Deus. Então são palavras sagradas, né? São palavras de luz. Então quanto mais você entoa, você vai se aprofundando nessas palavras, vai se aprofundando no ensinamento contidos no sutra e nas orações, então permite que a sua vibração, o seu pensamento vão ficando cada vez mais refinados. Então você consegue essa conexão, essa sintonia com o mundo da luz, com o mundo celestial. Por isso que quando a gente faz as orações, se tiver um espírito maligno, né, um mau espírito, tiver uma energia negativa perto da gente consegue afastar por conta dessa mudança de vibração, essa mudança de pensamento, que a gente consegue através da entoação das orações. Porque como nós vivemos sobre a lei da sintonia de vibração, se tem alguma energia negativa perto da gente, se tem algum ser negativo que está se aproximando, consegue ficar perto da gente, é porque tem algo dentro do nosso coração, tem algo dentro do nosso interior, né, uma energia ou uma vibração que é muito semelhante ou até igual a desse ser negativo, que permite, então, ele estar perto da gente, permite essa influência que nós recebemos. Mas quando nós oramos, a gente consegue mudar essa sintonia, essa vibração. A gente consegue mudar essa energia que está fazendo com que esses maus espíritos, né, ou essas energias negativas fiquem perto da gente. Por isso que a oração é muito importante. Mesmo se a gente fica adoecido por conta de pensamentos, emoções negativos, essa carga pesada que a gente acaba deixando por muito tempo aqui, conforme a gente vai fazendo a oração, a gente vai mudando a forma de pensar, a gente vai mudando essa carga negativa. Então, muitas vezes a gente consegue recuperar a nossa saúde também através das orações, através dos sutras, porque a gente vai tirando, então, o que está bloqueando a luz. E a oração, entoar, rezar todos os dias, ter esse bom hábito no nosso cotidiano, ele pode sim causar uma grande transformação da nossa vida. Por que ele tem essa força também? Porque uma vez que você muda o seu interior, você muda a sua forma de pensar, aqui dentro, então isso se reflete na sua vida cotidiana. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre vivia sobre pensamentos negativos, né, sempre está pensamentos negativos, sempre reclamando, sempre infeliz, vai ter uma vida proporcional ou do jeito que ela pensa. Então, se ela tem pensamentos negativos, infelizmente a vida dela também vai ser negativa. Né? A pessoa está cheia de apegos mundanos, né, muito desejos exacerbados, então ela vai ter uma vida de sofrimentos, né, porque tem muito apego na mente dela, tem muitos desejos no coração dela. Agora, conforme a pessoa vai fazendo a oração, vai recitando os sutras, ela vai mudando essa forma de pensar. Uma, porque nos sutras, nas orações, são ensinamentos, né? São ensinamentos para a gente ter o quê? O correto coração, para ter uma correta vida. Porque se você tem um correto coração, vai se refletir na sua vida. Então, se você corrige o seu coração de pensamentos errados, você corrige o seu coração, seus pensamentos, essa correção vai permitir que a gente o quê? Possa ter uma vida correta, porque a gente vai ter posturas corretas, a gente vai ter comportamentos e atos corretos, vamos ter pensamentos, decisões corretas,
para a gente poder, então, ter uma vida tranquila, uma vida positiva, uma vida de luz. Então, a oração também proporciona essa mudança na nossa vida, porque vai mudando o nosso coração, vai mudando os nossos pensamentos, que vai inserindo ensinamentos da verdade, ensinamentos que te proporcionam, então, esse correto coração. E aqui, né, Dharma do correto coração, ou seja, são as leis para a gente ter esse correto coração. E o mestre Okawa já falou algumas vezes que os livros que ele publica, os ensinamentos que ele nos concede, é para poder explicar, então, o sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda. Então, o quanto que esses sutras, contida não nesse livrinho aqui também, mas aqui nesse livro marrom também, que tem as 7 sutras aqui, então, quanto que são riquíssimos em ensinamentos, né, sabedorias divinas, para a gente poder, então, ter uma vida na qual nos proporciona prosperidade do nosso espírito, né, que nos proporciona desenvolvimento e progresso do nosso interior, aumentando assim a nossa iluminação. E no Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda são ensinamentos para a gente ter, né, os pensamentos corretos. E são ensinamentos que vêm lá do Deus Criador, né, o Senhor Alcantari. Aqui na Rap Science, o Deus Criador, né, o Deus que você acredita, que criou todo esse universo, que é o Pai de nossas almas, que é a fonte, né, de toda a sabedoria, aqui na Rap Science nós chamamos de Alcantari. E Alcantari, ou Deus Criador, ele é a fonte de tudo, né? A fonte de todas as sabedorias, de toda a luz, de todo o amor. E quanto mais a gente vai aprofundando nos ensinamentos, ou seja, lendo os livros da verdade, estudando esses ensinamentos da verdade, a gente vai aprofundando nesse estudo, nessa compreensão, colocando em prática, através da prática você adquirindo a sua sabedoria. Então, quanto mais a gente vai aprofundando nos ensinamentos, a gente vai se conscientizando que realmente Deus é a fonte de todos os ensinamentos, né? A fonte de todas as sabedorias. E quando a gente vai vendo os ensinamentos celestiais e coloca em prática, você percebe essa mudança, você percebe que são ensinamentos reais, são ensinamentos verdadeiros, né? Celestiais. E isso vai fazendo com que a gente se conscientize cada vez mais que Deus realmente é a fonte de tudo. E quanto mais você vai se sintonizando com as palavras contidas nos sutras, você vai compreendendo cada vez mais o que o sutra quer passar, compreendendo e aprofundando nos ensinamentos contidos no sutra. Então, o que acontece? A gente vai conseguindo refinar cada vez mais nossos pensamentos, a nossa vibração. E esse refinamento dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, permite que a gente possa sintonizar com as dimensões mais elevadas. Porque a gente está deixando aqui o nosso interior mais límpido, mais puro, mais transparente, né? E essa leveza do seu interior, essa leveza da sua vibração, da sua energia, ela vai se conectando então com o mundo semelhante a essa energia, essa vibração que você está emitindo. E no livro, no Sutra, né, as palavras da verdade proferidas por Buda, então são o quê? Ensinamentos que vêm de Deus, do Senhor Alcantari, né, que é o Deus Criador, Deus aqui do planeta Terra. E aqui, nesse Sutra, pode ver que para a gente poder ter o correto coração, é importante a gente praticar os 4 corretos caminhos que o Mestre Okawa nos ensina aqui. Então, através da prática dos 4 corretos caminhos, nós conseguimos adquirir a correção do nosso coração, a correção dos nossos pensamentos, né? Então, os 4 corretos caminhos são o amor, o conhecimento, a reflexão e o desenvolvimento. Mas na prática, o ensinamento central desses 4 corretos caminhos é a prática do amor, que até se confirma, né, nesse sutra, tem na página, deixa eu pegar aqui, nas páginas 18 e 20, é o que o mestre Okawa fala aqui, quer ver? Que ele diz aqui, ó, de hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna. Então, amar mutuamente, nutrir-se mutuamente, perdoar-se mutuamente, faz parte dos estágios do desenvolvimento do amor. Então, quando a gente coloca em prática
esses estágios, a gente está praticando o primeiro caminho dos 4 corretos caminhos, que permite essa correção do nosso coração, permite essa correção do nosso pensamento. E isso faz com que a gente retorne ao caminho correto. E além disso, faz com que muitas vezes a gente estava, o nosso ponteiro do coração, né, que é o que o mestre Okawa fala, estava indicando, por exemplo, para o mundo inferior, né, para o mundo negativo, para o mundo onde tem energias pesadas e densas. Quando a gente entoa a oração, essa é a grande virtude do sutra, né, das orações. Ele faz com que o seu ponteiro volte novamente ao mundo celestial. Porque quando a gente vai entoando as orações, a gente vai compreendendo essas palavras, então você vai mudando o seu pensamento, então vai fazendo com que a sua vibração, o seu pensamento, o seu ponteiro começa a entrar no eixo, começa a entrar, você vai corrigindo o seu coração, né, o seu pensamento, através da entoação, porque você vai aprofundando nos pensamentos corretos, então isso te permite, então, que o seu ponteiro aponte lá para o mundo celestial, principalmente aponte para o coração de Deus, né, o coração do Senhor. Então essa é uma grande virtude que nós adquirimos ao entoar os sutras. Aí tem a oração ao Senhor, que é a oração destinada ao Senhor, ao cantar, Deus Criador, né, a fonte de todas as sabedorias, né, de todos os conhecimentos. Tanto é que na oração ao Senhor, quando a gente vai entoando, imagine que você está realmente dedicando essa sua oração a Deus, né, ao Senhor, ao cantar. Então, quando você estiver entoando, realmente imagine que você está entoando para Ele. E quando a gente inicia, né, ó Senhor, é o cantar. Então, é como se você estivesse chamando, clamando pelo Senhor. Então, nesse momento, você percebe que o seu sentimento ele fica mais intenso, né? Ele fica mais profundo. E continua, está escrito, né? Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Ou seja, o Senhor, é o cantar, está na fonte, né, de tudo isso, de todas as coisas. Ele é a fonte, por ser o grande Criador. E quanto mais a gente vai estudando os ensinamentos da verdade, né, você vai dedicando o seu estudo na leitura dos livros, na prática desses ensinamentos, e você vai adquirindo sabedoria, você percebe essa transformação que o conhecimento ou o estudo dos ensinamentos de Deus, ensinamentos celestiais, vai te proporcionando essa mudança, você vai tendo essa sabedoria, e isso vai fazendo com que a gente se conscientize cada vez mais que realmente Deus é a fonte de tudo, é a fonte desses ensinamentos na qual está te proporcionando essa transformação interior, na qual está te proporcionando sabedorias divinas, né? Está transformando esse crescimento seu espiritual. E aí também está escrito, né, fonte de todas as luzes. Então, a luz é o próprio Senhor, né? O próprio Deus é essa luz toda, né? Ou seja, que tem essa energia. E depois, na oração, não fala assim, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria e dai-nos o amor. Quando a gente recita esse trecho, essa frase pode parecer até um pouco egoísta, parece que a gente está pedindo, né? Está cobrando, dai-nos a luz, dai-nos a força e tal. Mas aqui, qual que é o significado dessa parte? É que assim, quando, né, dai-nos, né? Então está no plural. Então a gente vai receber, né, essa força, a gente vai receber essa sabedoria, esse amor, né? Então ao recebermos essas energias, né, da força, da sabedoria, do amor, da luz, quando a gente recebe essa energia, então não é que a gente vai guardar pra gente. Então, ao recebermos, a gente vai compartilhar essa luz, essa energia que nós recebemos de Deus, do Senhor, ao cantar. Então, é um sentido que a gente vai propagar essa luz, a gente vai propagar essa energia para as outras pessoas. Ou seja, a gente vai receber e vamos entregar para as outras pessoas ao nosso redor. E depois fala, né? Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, o planeta do amor. Mais uma vez. Então, juntos, segue a mesma linha de pensamento aqui. Então, juntos com o Senhor é o cantar, e nós vamos proteger
né, nosso planeta. A gente vai proteger esse mundo terreno e os ensinamentos que estão sendo pregados, ou seja, o Dharma. Então, além de proteger não só o mundo terreno, vamos proteger também os ensinamentos. E vai falando, né? Proteger-lhes todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos conceder a luz. Então, essa última parte confirma que nós todos, né, fazemos parte desse grupo do Senhor Alcantara, ou seja, todo mundo, como somos filhos do Senhor Alcantara, então todos nós somos do mesmo grupo, todo mundo aqui do mundo terreno, né, aqui do planeta Terra, a gente está unos com o Senhor por sermos filhos dele. E quando a gente vai entoando essas orações, é como se um grande rio, né, de luz, imagina que está jorrando mesmo um grande rio assim de luz, uma luz dourada, sabe, com bastante amor, assim, e vai entoando. Então é como se tivesse a mão de Deus estivesse assim e vai saindo essa grande energia. E nós também fazemos parte desse grande rio do amor, esse grande rio da luz, né? Desse rio dourado de amor. Então, quando estiver entoando a oração ao Senhor, também pode estar visualizando esse grande rio percorrendo por você e percorrendo aí para as outras pessoas. Aí, por último, tem a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Então, o Mestre Okawa fala, né, que todos nós temos esse Espírito Guardião, ou esse anjo da guarda, que sempre está nos protegendo e nos orientando. Esse nosso anjo da guarda é como se fosse um pedacinho da gente, né? Por isso que ele nos protege, nos guia, ele sabe, né, do nosso caderno de exercício, ou seja, das coisas que nós vamos passar aqui nesse mundo terreno. Ele conhece muito bem a gente, então ele sabe nos orientar da melhor forma, nos inspirar. E o nosso anjo da guarda, o nosso espírito guardião, o Mestre Okawa, ele dá um exemplo como se fosse uma mãe que tá vendo o filho brincando no parque. Então, assim, a mãe não fica grudada no filho, né? Deixa o filho brincar, ela fica um pouquinho distante só observando o filho dela brincando. É a mesma coisa o nosso anjo da guarda. A gente está vivendo aqui nosso cotidiano, nossa vida, só que ele está lá observando o que a gente está fazendo. E, por exemplo, nesse parque, quando a criança precisa da ajuda da mãe, ele chama a mãe vai lá, fica próxima a ele e dá a ajuda necessária. É a mesma coisa, gente. Quando a gente entoa a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia, é como se fosse esse chamado do filho, né, no parque chamando a mãe. Mesma coisa, a gente vivendo o nosso cotidiano, e quando a gente faz essa oração, então é como se estivesse chamando esse nosso anjo da guarda, para ele estar nos auxiliando de alguma forma, ou para a gente agradecer mesmo essa proteção. Apesar dele não ficar assim grudado o tempo todo, mas ele está sempre lá observando, ele sempre está com essa disposição de nos ajudar e nos orientar. Então, ao fazermos essa oração, é para pedir, solicitar, né, essa ajuda, mas principalmente para agradecer a existência dele, por ele sempre estar nos protegendo, e essa proteção, essa preocupação, tudo é um ato de amor, porque ele está nos ajudando sem a gente enxergar ele, né? Então, realmente é um trabalho puro, é simplesmente a prática do amor do seu espírito guardião, espírito guia, está te protegendo e está te ajudando, sempre está lá junto com você. Então, essa oração é para a gente agradecer e, vez ou outra, pedir só auxílio. Então, às vezes, quando a gente quer realizar algo, né, tem um sonho para concretizar, ou vamos supor, tem uma entrevista de emprego, tem algo que você tem que resolver, então fazer a oração para que tudo dê certo, que ele possa te indicar o caminho também, pode estar fazendo essa oração também, para pedir essas orientações necessárias, para que você possa ter sabedoria aí para escolher de forma correta, né, diante das situações. Em termos de energia espiritual, então ela também vai se aprofundando, vai crescendo. Quanto mais a gente vai entoando a oração Espírito Guardião, Espírito Guia, essa nossa conexão ela vai ficando mais próxima, né? Ela vai ficando mais una com a gente. E as pessoas que, por exemplo, têm grandes missões ou grandes trabalhos aqui no mundo terreno também tem esse espírito guia também, sempre está próxima dessa pessoa. Tá joia? Então agora a gente vai assistir, eu vou passar um trechinho de uma oração que é muito bonita, só que não está nesses livrinhos, é a oração da
ressurreição. Então vamos ver essas palavras, né, para a gente poder preencher o nosso coração de luz, para que a gente possa preencher de bons pensamentos, né, boas energias aqui no nosso interior. Então vamos assistir. Essa oração é muito bonita, né? Essas palavras.
Eu espero que essa oração tenha preenchido o seu coração com bastante luz, né, com bastante energia boa. Então, assim estamos encerrando o momento de sabedoria do dia de hoje. Vamos continuar firmes, sempre entoando todos os dias as orações, para que a gente possa sempre ter o coração correto, ter pensamentos corretos, mas principalmente conectar, sempre estar uno com Deus, né, com os seres celestiais, através das orações. E assim ter uma vida, né, repleta de felicidade, repleta de positividade, repleta de luz, né, repleta de energias boas que vem do coração de Deus, que vem dos seres celestiais. Então, que vocês tenham um ótimo descanso. Muito obrigada pela participação. Até mais!